Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos cantar o refrão do Salmo que nós acabamos de proferir, rezar. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Todos juntos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Queridos padres, diáconos aqui presentes, irmãos e irmãs também nesta celebração, você que nos acompanha através de sua casa, do seu trabalho, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Uma das coisas que Jesus mais condena é a hipocrisia. De alguém que fala alguma coisa, mas que não pratica. Isso para Jesus era determinante. Por quê? Porque a lei, ela é boa. A palavra é sempre boa. Mas não adianta a gente proferir a palavra se nós não vivemos esta palavra. Se nós não construímos a nossa casa sobre a rocha que é Jesus. O exemplo de Jesus nos impulsiona a levar a palavra de Deus às pessoas. Mas nós não podemos apenas levar a palavra apenas de boca. Dizem alguns ditados por aí que a palavra comove, mas os exemplos arrastam, não é assim que fala o dito popular? O exemplo arrasta, por quê? Porque é um testemunho que nós damos que evangeliza muito mais do que muitas palavras. Nós mesmos estamos cansados de ouvir tantas promessas, né, de pessoas aí que vão para a televisão, vão para as mídias sociais, falam tantas coisas, mas na hora que precisa fazer, acabam não fazendo, né? Nós nos decepcionamos com essas pessoas. E Jesus vai dizer justamente que é preciso que a gente possa trilhar esse caminho. E Deus, que é muito bom, como nós cantamos no Salmo, vai nos dar a certeza de que Ele é bom para todos nós. Na primeira leitura que nós ouvimos o relato da escrava Agar e da sua senhora Sara.
Ora, Sara ficou com um pouco de inveja de Agar, mandou ela embora, né? Maltratou Agar e tudo mais. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Deus deu descendência para Agar, mas deu descendência também para Sara. Deu Ismael para Agar, mas deu Isaquinho para Sara. Então, nós não precisamos ter inveja das pessoas. Aliás, a inveja é algo que machuca muito um relacionamento. Quando nós vivemos numa comunidade e nós começamos com um pouquinho de inveja de um pouquinho de inveja de outro, logo o encardido, como falava o Padre Léo, vem falar na nossa cabeça dizendo assim: olha aquela lá, olha aquele lá, está fazendo isso. E isso vai causando dentro de nós um pouquinho de inveja. E se a gente não cuida, que é um sentimento natural do ser humano, mas se a gente não cuida, isso vai crescendo dentro de nós, vai tomando parte do nosso coração, da nossa vida, e aos poucos a gente vai olhando somente as coisas negativas daquela outra pessoa. Ou não é verdade isso? Talvez não aconteçam lá em Gravatá isso, né? Mas em outros lugares eu já vi que acontece. Por quê? Porque às vezes a gente vai deixando que essa inveja vai transformando, vai corroendo o nosso coração, e aquela pessoa que parecia que era tão boa para nós, de repente a gente já não consegue mais ver coisas boas na pessoa. E a gente começa a ver somente as coisas negativas. E a gente começa a maltratar a pessoa, a gente começa a dizer que a pessoa não presta, e daqui a pouco a gente entra num círculo vicioso, onde a gente começa a espalhar coisas ruins das pessoas, falar mal das pessoas, e aos poucos nós vamos corrompendo a comunidade com esse sentimento tão ruim que é a inveja, que é os ciúmes. E nós vamos atrapalhando a obra de Deus. Por isso que é importante que nós tenhamos a coragem de renunciar a tudo aquilo que é pecado em nós, principalmente quando nós deixamos nos levar por sentimentos meramente humanos. E é por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que é preciso a gente construir a nossa casa sobre a rocha que é Jesus. Olhar para a pessoa de Jesus. E no grupo de Jesus também tinha isso. Lembram quando a mãe dos filhos de Zebedeu chegou lá e falou assim: olha, Senhor, eu tenho um pedido para falar. Manda meu filho, um sentar à sua direita, outro sentar à sua esquerda, para que eles possam estar na sua glória. Então, esse sentimento, ele é algo que é natural nosso, mas nós precisamos cuidar, porque senão a gente vai se afastando daquilo que é o princípio de Deus na nossa vida, e a gente vai se deixando corromper pelas astúcias do encardido. E às vezes a gente vai se afastando das pessoas, a gente vai se tornando pessoas sozinhas. Vocês já viram aquelas pessoas que parece assim que tem um monte de problemas? Por quê? Porque ela mesma vai causando os problemas. Ela mesma vai criando os problemas. Não é que ela tem tantos problemas, mas ela acaba criando um mundo onde só ela é a certa. Todas as pessoas são erradas. E a gente tem que cuidar muito disso, porque senão a gente vai criando esse mundo e a gente vai se afastando das pessoas, a gente vai se isolando, vai criando um mundo onde nós somos o centro e não onde Jesus é o centro. Quando a Jesus é o centro, nós vamos percebendo que todas as pessoas são riquezas de Deus para nós, um presente. Por isso que nós somos criados únicos, irrepetíveis. Ninguém de nós aqui é igual a ninguém. Todos nós fomos criados e no nosso DNA, Deus jogou a forma fora, porque Ele criou cada um de nós com dons, talentos especiais, com dons e talentos que são únicos, irrepetíveis. Não existe no mundo, e nunca existiu, e nunca vai existir ninguém igual a você. Todos nós fomos criados lindos, maravilhosos. Eu queria que você dissesse assim para você mesmo: eu sou lindo. Eu sou obra de Deus. Eu sou aquele que Deus criou por amor.
Olha para quem está do seu lado e fala assim: e você também, Gracinha. Você também foi criado como obra de Deus. Você também foi criado como um presente de Deus para as pessoas, para o mundo. Por isso que o mundo, ele precisa ser melhor quando nós passarmos por esse mundo. O Padre Léo, que vocês conheceram, talvez pela pregação, por tudo mais, ele dizia assim: cada um de nós deveria passar pelo mundo. E quando nós passarmos pelo mundo, nós deveríamos deixar um rastro de Deus, por onde nós passarmos. Quando tem um caminhão, um carro que é bem pesado, ele passa numa estrada e ele vai deixando um rastro, não vai? Assim também, nós também deveríamos passar e deixar um rastro de Deus por onde nós passarmos. A ponto de que quando nós não estivermos mais nesse mundo, as pessoas lembrarem de nós e dizer: que saudades que eu tenho daquela pessoa. Como aquela pessoa era boa, o sorriso, o acolhimento, a alegria dessa pessoa me contagiava, porque era uma pessoa do bem, porque era uma pessoa que trazia Deus para nós. Agora tem gente que às vezes a gente lembra e diz: meu Deus do céu, ainda bem que morreu, porque olha, era difícil, aquela pessoa, meu Deus do céu, era uma pessoa que, olha, lá no céu deve estar fazendo um estrago, né? Então a gente precisa deixar esse rastro de Deus por onde a gente passar. Lá em Betânia, a gente aprende muitas coisas que o Padre Léo deixou, mas uma dessas que ele fala é justamente isso: a gente ser pessoa da comunhão. O abraço em Betânia é algo muito importante, mas a gente abraça quem? Quem a gente gosta, quem a gente ama. Quem a gente não gosta, a gente até dá um abraço, mas já dá assim, né, com a mão assim, para não chegar muito perto. Por isso que nós precisamos ser aquelas pessoas que levam esse Deus, que levam a alegria. Como o mundo precisa de alegria, não é verdade? Como o mundo precisa de alguém que dá um sorriso. Às vezes a gente tem uma dorzinha de cabeça e a gente fala assim: eu não aguento mais. E a gente passa o dia todo reclamando daquela dorzinha de cabeça. Se a gente for olhar para as pessoas, quantas pessoas estão sofrendo? Eu, quando era padre de paróquia, e eu sempre tinha que visitar os doentes, né? Às vezes na Páscoa, principalmente na Páscoa, no Natal, e às vezes o ministro ia junto comigo e ele falava assim: padre, nós vamos visitar essa pessoa, e essa pessoa já está há 15 anos numa cama. Então o senhor já sabe o que vai falar, né, para alertar para a gente, porque às vezes a gente não conhecia todo mundo. E aí eu ficava pensando: meu Deus, o que eu vou falar para uma pessoa dessa? Está há 15 anos lá numa cama, né, com sofrimento, com dores e tudo. E às vezes Deus me dava um tapa na cara, porque eu chegava lá e aquela pessoa me acolhia com tanta alegria, que parecia que ela não era doente, porque a felicidade estava dentro dela, porque ela trazia Deus dentro dela. E é isso que nós precisamos fazer. Às vezes a gente tem um probleminha tão pequeno e a gente trata mal as pessoas. Às vezes a gente trata com casca e tudo, né? Às vezes é grosseiro com as pessoas. A gente não gosta de dar um bom dia, de dar um sorriso para o outro. E o mundo pode ser muito melhor pela sua presença. Pode ser muito melhor pela sua alegria, pelo seu testemunho de fé. Testemunhar Deus, gente, é a gente mais do que falar, é a gente levar esse Deus para o outro. Às vezes na missa, a gente sai, né, da missa e a gente sai triste, deprimido, não. Quando a gente sai da missa, a gente tem que sair com uma alegria, para levar aos outros aquilo que nós comungamos, aquilo que nós nos fortalecemos na Santa Missa, nós devemos levar também para as pessoas. Sermos pessoas da acolhida, que o Papa Francisco falava tanto, né? De ser uma igreja de portas abertas. Mas não são apenas essas portas físicas, mas é a porta do coração. Abrir o nosso coração. Você tem problema? Eu sei que você tem. Todos nós temos. Lá dentro de casa, na família, no trabalho, na comunidade. Se a gente for fazer uma lista, temos muitos problemas. Mas
eu sei também que Deus é misericordioso para com você. E Ele dá coisas muito melhores do que os seus problemas. Muito mais coisas para agradecer do que para se lamentar. Muito mais coisas para a gente louvar a Deus do que para a gente ficar resmungando, murmurando, dizendo das coisas erradas, sendo amargo, pessoa triste, fechada. Não seja assim. Se você foi até hoje, renuncie a isso. Levante a sua mão e fala assim: eu renuncio todo mau agouro, todo mau humor, porque eu quero, Senhor, ser uma pessoa alegre, uma pessoa do acolhimento, que possa levar Deus para as pessoas. Você acredita nisso? Sim ou não? Ah, bom. E é isso mesmo que nós precisamos fazer. A alegria deve ser a nossa força, deve ser a nossa marca, deve ser aquilo que nos leva ao encontro das pessoas, levando a alegria do amor de Deus na nossa vida. Se você for uma pessoa do bem, se você for uma pessoa alegre, pode ter a certeza que o seu mundo vai ser muito melhor. O Padre Léo dizia assim: Deus é exagerado. Você sabe quantos tons de verde, por exemplo, você consegue ver? Muitos, milhares, só de uma cor. Imagine as outras. Então, você louvar a Deus pela sua visão, você louvar a Deus pelo cheiro que você sente. Alguns, né, Padre Tiago? Padre Tiago, às vezes em quando, solta uns cheiros que a gente não gosta de falar. Mas, fazendo a alegria chegar até nós. Quantos gostos a gente não sente quando a gente vai comer uma comida gostosa? A alegria de Deus para nós. Por isso que a gente tem que se alegrar. A gente tem que louvar a Deus por todo o bem que Ele faz para nós. E estamos prestes a celebrar o que amanhã? A festa do Sagrado Coração de Jesus. Vocês já viram uma coisa mais bonita do que um coração? Eu acho que são poucas as coisas que existem, porque a gente faz coração assim, né? Todo mundo sabe fazer? Faz aí. Faz coração assim. A gente tem coração bonito. O rapaz, quando está apaixonado pela namorada, ele manda um coração para ela. A gente, quando sente amor pelo pai, pela mãe, a gente se expressa num coração. Então, o coração é algo bonito, que nos traz leveza, que nos traz alegria. E é o coração de Jesus que nós vamos celebrar amanhã. Esse coração manso, humilde, que é capaz de lavar os nossos pecados, lavar as nossas imundícies, as nossas fraquezas, e fazer de nós homens e mulheres transformados, renovados pelo amor do coração de Jesus. Por isso eu queria convidar você agora, no final desta reflexão, que você fizesse uma oração comigo. Topa fazer essa oração? Então eu vou convidar você a fechar os seus olhos. E eu vou falando, e você vai repetindo, dizendo assim: Sagrado Coração de Jesus, eu te agradeço hoje, pela minha vida, pelos dons e talentos que tu me destes. Eu sei, Sagrado Coração de Jesus, que às vezes eu sou resmungão, chato, às vezes atrapalho a vida e a alegria das pessoas. Mas eu quero, Sagrado Coração de Jesus, ser uma pessoa do bem, uma pessoa alegre, que leve a força do teu coração para os meus irmãos e irmãs. Eu quero, Senhor, sentir o teu abraço, descansar no seu coração. Por isso eu te peço, Senhor, sara as minhas feridas e me dá a tua paz.
Obrigado, Senhor. Eu te dou meu abraço, descanso em meu coração.